A ideia principal de hoje, pessoal, é resolver alguns exercícios, fazer alguns algoritmos, né, usando o Neander. Acho que nas últimas aulas eu já vinha fazendo isso, né, postei um festival de vídeos lá do Luciano e dos bolsistas do professor Sandor, né, que eram bolsistas de ensino dessa disciplina, né, porque muita gente às vezes tem dificuldade, principalmente nessa parte, né, de programar usando os mnemônicos, né, ou seja, que é um pouco diferente de programar usando, né, a C ou, enfim, a linguagem que vocês estão usando aí para a disciplina de algoritmos, tá? Então, a ideia principal é que a gente faça, né, alguns desses exercícios que eu supus lá como tarefa para vocês, né? E como eu já falei em aula, eu fiquei até um pouco preocupado porque ninguém entregou o prazo. Eu sei que o prazo é semana que vem, né? Ainda deixei um prazo um pouco maior, né? Mas vocês já podem ir tentando fazer. Então, a ideia principal, né, que a gente faça, vou fazer pelo menos, acho que talvez o só mais subtrair aqui, ou de repente fazer algum outro aqui para ser diferente, né? Talvez fazer esse aqui, né, que é um dos, que parece ser um dos mais difíceis, né? Então, a ideia principal é que vocês comecem a se adaptar. Então, a gente tem que, né, primeira coisa, pensar, né, em algumas coisas principais do Neander, né? E uma das coisas principais é o conjunto de instruções. Então, a gente tem esse conjunto aqui, né, pessoal, que é o ADD, o NOPE, o STA, LDA, né? Então, a gente tem, basicamente, as operações de carga e descarga de dados da memória, né, que é o LDA ali, LDA e o STA, né, que é o load, né, que é o que faz o AC receber uma posição da memória, né, uma posição X. Opa, muito longe aqui, posição da memória, né, na posição X aqui, né, onde esse X pode ser um valor, nesse caso do Neander, de 0 até 255, né, onde a gente costuma usar a partir da 128 até a 255, como sendo a parte de memória de dados, né. Então, o que acaba acontecendo? Esses dois aqui, um é para fazer isso, e o outro é para fazer o contrário, né, fazer a memória na posição X, receber o acumulador, né? Então, que é o caso do STA. Depois desse conjunto de instruções, então a gente tem que pensar, né, se a gente tem algum programa lá que a gente tem um conjunto de variáveis do tipo, int recebe 1, sei lá, int, né, recebe, sei lá, 10, né, eu tenho que pegar e lá no Neander e jogar essas constantes aqui, né, nas posições de memória, né, então a gente tem que fazer isso manualmente no Neander. Além disso, a gente tem que ver, né, quais são as operações aritméticas aqui que são realizadas, né? Então, reparem que ele só tem 4 operações aritméticas, né? Então, carga e descarga ele só tem 2, né? E agora, né, no caso de aritméticas, a gente tem um int, né? É isso, opa, perdão, que eu bateu. A gente tem o int, ou seja, essa porta lógica lá, né? Com 2 entradas, é uma saída. A gente tem o OR, a nossa porta lógica, né? OR, 2 entradas aqui também. A gente tem o NOT, então negação, né? Isso só tem uma entrada, né? Então aqui eu tenho entrada A e B, também entrada A e B, aqui eu só tenho entrada A, né? Esse aqui é o NOT. Então esse aqui é o A mais B, né? É isso? Não, perdão, é vezes B, né? A e B. Aqui é A mais B, A ou B, né? E aqui é o A negado, né? Então, A negado, saída. Aí a gente tem o AD, né? Então, onde a gente tem um AD, que vai desenhar como se fosse um sinal da ULA aqui, né? Com a soma de mais, aqui entra A, aqui entra B, né? E aqui a gente tem A mais B, né? Aqui esse A mais B eu vou fazer um círculo para a gente saber que é o OR, tá? Então, né, a gente só tem essas 4 operações aqui, né?
digamos que são lógicas e aritméticas. Então, essas 4 aqui são as principais coisas. Então, repare, a gente já não tem uma subtração, né, que é uma das deficiências aí do Neander, então a gente não tem uma subtração. Então, lá nos vídeos, né, a gente acaba mostrando que a gente quer fazer A menos B, né? Quando a gente quer fazer A menos B, o que a gente faz? A gente pega o B e faz o complemento, né? Então, a gente faz o complemento de B, né? Para transformar ele num número negativo. Né? Então, quando a gente transforma aquele B, né, fazendo esse procedimento, né? Como é que é esse procedimento? Eu tenho que negar, né, o valor de B, ou seja, eu tenho que pegar o valor de B lá e, né, passar ele por dentro de uma negação. Aí aqui na saída, né, eu vou ter B negado, mas eu tenho que somar mais um, né, para fazer o complemento aqui. Então, é dessa forma aqui que o Neander trabalha. Então, a gente, para fazer uma subtração, né, que é uma distorção que ele não tem, a gente tem que fazer um complemento, somar mais um, né, ou seja, fazer uma negação, somar mais um e depois fazer um add. Né? Então, depois que eu fizer o complemento de B, aí eu consigo somar, né, porque, na verdade, né, daí eu vou conseguir fazer A somado com menos B. Né? Ou seja, o B foi transformado em negativo a partir dessa, né, complementação aqui. Então, né, o Neander ele vai funcionar, né, dessa forma aqui, das formas, digamos, principais, né, fazendo algumas operações aritméticas extras, né, quando eu quero fazer uma subtração ou quando eu quero fazer algum outro tipo de operação, eu acabo tendo que realizar algum tipo, né, de outra operação, né? Então, o que acaba acontecendo ali? Acho que também a gente tem que lembrar, né, das aulas de TD aí que vocês estão tendo, que algumas coisas das simplificações, né, básicas de circuito lá são importantes. Né? Então, como é que a gente faz o acumulador, né, receber zero, né? Então, quais são as principais fórmulas que vocês viram lá em TD para fazer dar o resultado zero, né? Então, se a gente for pensar nas tabelas verdade lá, né, se a gente quer uma variável A, seja qual for, né, e quer que ela seja zerada, como é que eu faço isso, né? Então, uma das lógicas principais, né, quando a gente pensa na tabela verdade quando ele é, né, 0 e 1 aqui, 0 e 1 aqui, opa, perdão, aqui, 0 e 1, né, e a gente faz a tabela verdade aqui, né, do A. Então, o que acaba acontecendo, né? Quando os dois são zero, né? Se a gente colocar um OR aqui, né? Ou se a gente colocar um END, né? Depois a gente faz a outra, né? Se a gente colocar um OR... Opa, perdão. Esqueci tudo errado aqui. Preciso desenhar isso aqui. Então, quando eu faço a operação de OR primeiro, né? Então, 0 e 0 dá 0, né? 0 e 1, né? 0 ou 1, né? Então, dá 1, né? 1 ou 0 dá 1 também. 1 ou 1 também dá 1. Né? Então, reparem que nesse caso aqui, né, só o caso 0, 0, né, não dá. Quando a gente faz o AND, né, é um pouco diferente. Né? Então, quando a gente faz o AND, tem que ser os dois, né, tem que dar 1 para tudo dar 1. Então, a tabela verdade do AND, né, ela é tudo 0, que só vai ser no 1, 1. Né? Então, quando A for 1 aqui, né, e for 1 aqui, né, ela vai ser 1. Então, como é que eu zero uma variável? Né? Pensando do jeito mais simples, né, pessoal? Seria, né, o programa mais básico é carregar um valor zero para algum lugar. Né? Então, tipo, se a gente tem uma posição de memória lá no zero, né, então a gente poderia pensar que o jeito mais fácil de fazer isso é fazer um load, né, e carregar zero para dentro do acumulador. Né? Ou seja, sei lá, eu vou fazer um LDA lá, posição 128, se a posição 128 lá da memória no nosso cara que está com zero, ele vai fazer, né,
o nosso acumulador aqui direto receber zero, tá? Mas com portas lógicas, né? Se eu for pensar que A tem o acumulador tem um valor qualquer, né? Digamos que o acumulador ele tem um valor, sei lá, 5. Como é que eu faço esse cara receber zero? Então, lá pela lógica de Boole, a gente pode pensar assim, se eu fizer A e A negado, o que acontece? Qual é o resultado disso aqui? É sempre zero. É sempre zero, né? Por quê? Porque se A for zero, A negado vai ser 1, né? Quando eu faço um AND, né, entre 0 e 1, a gente viu aqui pela tabela verdade, né, 0 e 1, ou 1 e 0, né, então, quando esse cara aqui, né, for 1, quando A for 1, o A negado vai ser 0. Então, 1 e 0 também dá, né, então, sempre que eu fizer A vezes A negado, né, eu obtenho falso como resultado. Então, isso aqui seria uma das formas, né, de fazer. Uma outra forma que é clássica também é usar o short, né, então, eu tenho A, chorar. Né? Primeiro exercício aqui, eu peço para vocês fazerem, né, 4 programas diferentes que zerem um acumulador. Né? Então, é exatamente isso, né, nesse exercício, fazer esse tipo de analogia aqui, né? Pegar as simplificações de Boole, né? Então, as equações de simplificação de Boole, né? E dar uma analisada nelas, né? Quando é que, né, eu vou conseguir simplificar e a resposta sempre dá zero, né? Então, eu fiz 2 exemplos aqui, tá? Então, a ideia não é resolver todo o problema, eu quero que vocês também pensem um pouco, né? Como eu falei, vocês podem procurar, né? Vocês podem fazer esses mapas de Carnot para ajudar, né? Tentar visualizar, colocar aqui um OR, e se eu fizer um NOR, o que dá? Se eu fizer um NAND, o que dá? Se eu fizer um NAND negado, se eu fizer um NOR negado na saída, né? Ou algo do gênero. Então, acho que é importante que vocês exercitem essa ideia de como zerar, né? Assim como eu fiz aqui um caso de sempre dar verdadeiro, né? E aí depois neguei, né? Então, eu acredito que vocês podem criar as equações que bem entenderem aqui, brincando, né? E resolver esse problema. Então, a ideia principal, né, é que a gente tem que pensar somente nessas funções que a gente tem. Aqui a gente não tem o shor, né? A gente não tem o shor. Como é que eu faço short se eu não tenho short, né? Vocês lembram disso? Tem que usar várias portas lógicas, né? Lembram disso ou já esqueceram de tudo? Né? Então, o que acaba acontecendo? Esse short aqui, né, que eu usei, ele não existe, né, na minha lista aqui né, não está aqui, ó, o short. Então, como é que eu faço? E como é que eu faço um XNOR, né? Quando eu tenho, né, essa equação aqui, né, se eu for escrever ela no formato de mnemônico, né, pessoal, eu tenho que começar a olhar o que eu faço primeiro aqui, né? O que eu resolvo primeiro? Eu faço A vezes B negado, depois eu faço A negado vezes B, e depois eu faço ou aqui, né? Então, o que eu faço primeiro, né? A gente sempre fica nessa dúvida. E a gente tem que pensar assim, o resultado disso aqui, né, vai para o acumulador, né? Então, o resultado disso aqui também, né, vai para o acumulador. Então, como é que eu vou fazer, né? Então, eu vou ter que fazer uma coisa e armazenar. Então, o que a gente tem que pensar, né? Tem que pensar lá que a gente tem, né, as duas variáveis aqui, A e B, né, os valores de A e B, sei lá, na posição 128 e 129, né, de memória. E a gente tem que pensar assim, bom, eu tenho que resolver isso aqui e salvar no acumulador, beleza? E pegar isso aqui e salvar numa posição de memória. Eu acho que essa Alô? daí é o short, professor. É o short? Eu acho que é o short, porque acho que o NAND é só fazer um vezes Negado? o outro e negar no final, né? Isso. Eu acho que o NAND, se não me engano, né, o NAND ele A vezes B, assim, né, tudo negado, né? E o NOR, se não me engano, é A mais B, tudo negado, né? É isso? Isso. E esse Isso aqui mesmo. esse aqui é o short mesmo? É isso? Isso, é o short. Tá, ótimo. Então eu acertei. Eu achava que era isso. Tá, obrigado pela. Fizesse eu lembrar agora. Fizesse até eu lembrar do NAND e do NOR aqui das equações.
Então, o que eu tenho que fazer, né? Para fazer um short, eu tenho que fazer, né, primeiro essa conta aqui, né? Primeiro o negado, depois eu tenho que, né, carregar o B, né, fazendo um AND. E depois, como é uma coisa que eu não vou conseguir operar direto, né, com aquele outro lado aqui da equação, né? Então, eu tenho que salvar intermediariamente aqui, eu vou salvar, fazer uma operação de STA, né, pessoal? Para salvar aqui na posição, sei lá, 130. Aí eu carrego de novo o B negado, né? Faço B, faço NOT, carrego B, depois eu carrego o NOT B. Daí eu, né, faço um AND aqui com A, que vai estar nessa posição 128. Salvo de novo tudo no acumulador, né? Tá tudo no acumulador, essa conta que tá no acumulador também, de novo, eu tenho que ir lá e salvar temporariamente, sei lá, na posição 131 aqui, usando também STA, né? E aí aqui eu vou ficar com, digamos, a primeira conta que eu fiz, né? Eu vou ficar com o resultado aqui, A barrado vezes B. Nessa segunda posição aqui eu vou ficar com A vezes B barrado, né? E aí depois eu tenho que carregar a posição 130 para o acumulador, né, de novo, fazer isso com o acumulador, e aí pegar a posição, né, 131 aqui e fazer um OR, né. Resultado disso aqui, aí eu posso, sei lá, né, vai estar no acumulador de novo o resultado, né, que seria a conta toda, né, seria essa conta toda aqui. Aí eu tendo o resultado, eu posso salvar aqui, sei lá, na posição 132, de novo, né? E aí aqui eu tenho o resultado, vou chamar de R, né? Como se isso aqui fosse o resultado, né, do short, né? Short AB, sei lá, algo assim, né? Então, vamos fazer isso aqui, né, para que vocês entendam como ficaria em mnemônico, tá? Então, eu vou apagar tudo, só vou deixar a equação. Depois a gente pode fazer o NAND ou o NOR ali, se quiser, tá? Então, isso aqui é um short, né, pessoal? E a gente vai fazer a conta passo a passo. Então, sempre pensem que né, a primeira coisa que vocês têm que fazer é a operação mais interna, né? A operação mais interna, que nesse caso é a negação, né? Pode ser tanto começar por esse lado, quanto por esse lado, né? Porque as duas são um OR no final. Né? Então, o que a gente tem que pensar, né? A prioridade aqui é fazer o negado primeiro. Então, supondo, né, que eu tenho lá, né, que nem eu falei, o valor A e B aqui, né, A e B na posição 128 e 129, né, então a primeira coisa que eu tenho que fazer é carregar B. Então, carregar B é um LDA 129, tá? Então, essa é a minha primeira instrução. Então, isso aqui vai fazer, né, o acumulador receber o valor de B, tá? Que é indicado pela memória na posição 129, tá? Então, ele vai receber o valor de B. Então, agora eu tenho que negar B, né? A primeira coisa que eu tenho que fazer aqui é, né, fazer uma negação. Então, eu tenho que fazer NOT, né? Então, esse NOT aqui, ele vai realizar a operação em cima do acumulador, né? Ou ela, deixa eu até conferir, né? Reparem, né, que a NOT é uma das poucas instruções que não tem endereço, né? Então, ela ocorre, né, em cima do acumulador. Então, quando eu fizer o NOT, né, o que vai acontecer, né? O resultado da NOT vai ser o acumulador, então ele vai receber B NOT, né, negado. Bom, agora eu tenho que fazer, né, o acumulador está com o valor de B negado, eu tenho que fazer o AND com o A, né? Então, agora eu tenho que fazer um AND com a posição de A. A posição de A é a posição 128, né? Então, tem que fazer um AND com a posição 128. Então, agora, né, meu acumulador, ele recebeu o B negado, AND o A, né, a posição de A, que é a posição 128. Né? Então, cheguei nesse resultado, agora, né, o importante é eu salvar esse resultado. Então, esse resultado parcial aqui, né, que é esse lado da equação, eu tenho que fazer a operação de salvamento. Né? Então, salvar, né, essa equação na memória. Então, eu vou supor aqui que eu vou botar, sei lá, o resultado disso, vou chutar aqui numa posição 150, sei lá, só para ser diferente. Então, eu tenho que fazer, né, o STA 150. Então, isso vai fazer o quê? A minha memória, na posição 150, vai receber o acumulador. Só que o acumulador, né, é igual a B negado vezes A. Então, né, aqui na posição 150, eu vou ter o valor de B negado
vezes A, tá? Então, né, o que eu tenho que fazer agora? Tenho que fazer o segundo lado da equação, esse lado aqui, né? Então, esse lado... Mesma coisa, o que eu tenho que fazer primeiro? O A negado, né, pessoal? Então, eu tenho que fazer a primeira coisa, né, carregar o A. O A está na posição 128, então, eu tenho que fazer um S28, né? Depois que eu fiz isso aqui, eu tenho que negar, então, eu tenho que fazer um NOT, né, para fazer o... Né? Então, quando eu fiz isso aqui, né, o acumulador recebeu o valor de A. Quando eu fiz isso aqui, o meu acumulador recebeu o A negado. Quando eu for fazer o AND B, eu tenho que só fazer o AND e dizer qual é a posição de B, que é 128, então, 129, perdão. A posição de B é aqui, é 129. Então, isso aqui vai fazer o acumulador receber, né, o A negado, que é o que ele já tinha, vezes o B. Tá? Vezes não, o AND B. Né? Feito isso, né, eu, de novo, cheguei no resultado da parcial, né, dessa parte parcial aqui, e eu tenho que, de novo, salvar. Né? Nesse caso, pessoal, né, nem é obrigado a salvar, porque eu posso pensar assim, ah, eu fiz, né, olha lá, eu fiz esse lado aqui, agora eu só tenho que fazer um OR, né, só um OR com o outro lado, só que o outro lado eu já salvei, esse aqui já está salvo, né, na posição 150. Então, eu poderia, para economizar código aqui, né, eu poderia, né, fazer direto, né, um OR aqui com a posição 150, tá? Isso resultaria, né, no acumulador ter o resultado, né, de A negado vezes B mais, né, A, B negado, tá? E aí eu poderia salvar isso aí na posição, sei lá, 130 aqui, né? Salvar o resultado de tudo aqui, né? O meu short, vou botar aqui, né? Na posição 130. Então, eu só faria um STA 130, né? E aí, isso aqui faria com que a memória, na posição 130, recebesse, né, o acumulador, que o acumulador, né, contém toda essa equação aqui, né? Ou seja, a equação do short. Então, reparem, pessoal, olha aqui, ó, o código do short, né? Olha que horror, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 instruções para fazer um simples short, tá? Reparem, né, pessoal, que eu ainda economizei, né, aqui, né, no final eu economizei, eu podia ter feito um STA ainda, armazenado, né, o resultado desse parcial, eu podia ter armazenado esse parcial aqui, caso não importasse, né, e depois só feito, né, um load ou feito OR direto, né? Então eu poderia aqui, né, se eu quisesse salvar o parcial, ter feito um STA, né, sei lá, 151 aqui, né? Ou seja, eu teria salvo aqui na posição 151, né, aquela equação parcial lá, que é o A barrado vezes B, né, caso importasse. Tá? Então, reparem, eu fiz economicamente, deu 9, né? Se eu fizesse sem economizar, teria dado 10 instruções, né? Então, reparem que não é muito fácil programar, né? Para fazer coisas, né? Uma operação simples aqui, né? Que não tem, né? Nessa máquina, né? Então, eu quero fazer um short. Se eu tivesse que fazer um XNOR, né? Pessoal, ainda eu tinha que negar tudo, né? Tinha que pegar essa equação aqui e negar tudo lá em cima, né? Fazer tudo negado aqui, né? Então, ainda tinha mais um NOT aqui, né? Então, ainda ficar maior ainda, tá? Então, o que acaba acontecendo, né, pessoal? Qualquer coisinha, né, que vocês tenham que resolver nessa máquina vai dar, no mínimo, aí 5, 6 instruções, tá? A gente vai fazer agora, né, só para vocês verem, né, o NAND e o NOR, tá? Vou apagar aqui. Vamos fazer NAND, né? Então, o NAND, ele é A e B tudo negado, né? Então, o que eu tenho que fazer? Mesma coisa, né? Ter a variável, né, lá na memória A e B, né?
E aqui eu já posso dizer que é o NAND, né? Então, vai ser mais tranquilo esse de fazer. Então, se esse aqui é 128, esse aqui é 129, esse aqui é 130, né? Então, essa aqui já é mais tranquilo de fazer. A primeira coisa que eu tenho que fazer é carregar o valor de A aí para o acumulador. Então, eu vou fazer um LDA, né? 128. Então, isso aqui vai fazer com que o acumulador receba A, ali, né? Que é a memória na posição 128, tá? O que eu tenho que fazer? Diretamente, né? Um AND com B. Então, eu tenho que fazer um AND com a posição de B. A posição de B é 129. Né? Então, um acumulador, aqui nesse caso, vai receber o A vezes B. Né? Não preciso salvar esse valor intermediário, né? Só tenho que aplicar a negação. Então, para aplicar a negação, NOT. Né? Então, reparem que para eu fazer, né, um NAND, NAND, né, eu levei 3 instruções. Porque, né, quem criou essa máquina, né, ele não criou uma instrução aqui por NAND, né. A mesma coisa vai ser por NOR, né, pessoal? Então, se eu tiver que fazer isso, eu vou fazer a mesma coisa, só que o que vai mudar aqui é isso, né, nada mais. Então, eu vou ter o mesmo LDA 128, eu vou ter o mesmo OR, né, em vez de trocar aqui, ó, o meio era IND, né, era vezes, aqui, era IND, passou a ser OR, né, então 129, e depois negar tudo. Né? Então, né, para fazer o NOR, eu também levei 3 instruções. Tá? Então, reparem, né, que quanto maior, mais complexa for, né, se a gente for pensar numa equação lá, né, A mais B, tudo negado, vezes, né, A vezes B negado, tudo negado, algo do gênero, né, mais AB, né, como é que fica? Então, eu vou fazer um código enorme, né, o que eu vou fazer primeiro? Eu tenho que pensar, né? O que eu vou fazer primeiro? Então, eu tenho que fazer a prioridade, né? Ou separar, né? E fazer por partes. Eu posso fazer essa parte aqui primeiro, posso fazer essa segunda parte aqui depois, posso fazer essa parte aqui depois, né? Posso fazer essa parte aqui e salvar, posso fazer essa parte aqui e salvar, né? E depois fazer por partes. Então, eu poderia fazer esse lado aqui, que a gente já viu como é que é o NOR, né? É só fazer essas 3 instruções. Depois eu ia fazer né? Isso aqui eu podia fazer, depois que eu terminasse, eu podia fazer um STA, salvar numa posição temporária, sei lá, na 131. Né? Aí eu posso apelar para essa segunda parte da equação aqui, né? Então, isso aqui é quando eu faço B vezes B negado, dá o quê? Tem alguma simplificação? Sempre zero. Sempre zero, né, pessoal? A gente viu lá, né? Então, esse cara aqui é sempre zero. Se esse cara aqui ele é sempre zero, isso aqui tudo é sempre zero. Só que tudo sempre zero negado é sempre 1, né? Então, a gente poderia, né? Eu fiz aqui de propósito, né? Mas, né, se vocês quiserem, se fosse outra equação, né, se não tivesse simplificação, se isso aqui fosse uma variável, perdão, diferente, né? Se isso aqui fosse uma variável, por exemplo, C, né? Vou só apagar. Se isso aqui fosse uma variável, perdão, cadê? Me perdi aqui da minha lapiseira, da minha ponteira. Tá, aqui. Se aqui fosse um C negado, né? Antes era um B negado, mas fosse um C negado. O que eu teria que fazer? A primeira coisa, eu tenho que fazer a parte mais interna. Então, eu tinha que carregar C, negar ele, depois fazer um AND com B, depois fazer um AND com A, depois fazer um NOT de tudo. Né? Depois que eu fiz o NOT de tudo, aí sim que eu poderia fazer um STA, né? Salvar na posição, sei lá, 132. Né? Por fim, eu ia fazer, né, carregar A e fazer um AND com B, né? E aí, a partir de feito, né, um load aí, vou botar aí LDA, né? LDA 128, que é para carregar A, e feito um OR
não é OR, perdão, é END, né, com B, que está na posição 129, a partir de que eu fiz esse lado aqui, né, eu posso começar a aplicar esse operador. Né? Então, se eu salvei esse cara aqui, o resultado aqui na 132, isso aqui é um OR, né? Então, eu teria que fazer já um OR com a posição 132. Vai ser o resultado disso aqui tudo, né? Dessa equação toda aqui. Só que aqui, entre essa e essa, tinha um AND, né? Então, eu teria que fazer depois, né? Ainda um AND com a posição que eu salvei aqui na 131, né? E aí, né, o meu acumulador, ele ia ter o resultado da conta toda, né? Ou seja, dessa conta toda aqui. Se eu quisesse, eu poderia salvar, né? Fazer um STA, salvar o acumulador, sei lá, eu na posição 135, vamos supor uma, né? Qualquer. Então, reparem, né, que quanto mais complexas são essas, digamos assim, equações, né, pessoal, de lógica, a gente tem que encontrar o que é importante fazer primeiro, tá? Então, isso aí é uma coisa que vocês vão se debruçar aí, né? Vão acabar encarando aí, né? Na resolver dos exercícios. Acho que eu não fiz nenhum exercício desse tipo aqui, né? Para vocês implementarem funções. Então, acho que foi bom ter feito isso em aula, tá? É importante vocês também entenderem, né? Que essas equações, essas operações, elas têm ordem, né? E aí a gente tem que escolher a melhor ordem possível, né, na hora de executar as instruções. Tá? Então, o que acaba acontecendo ali, pessoal? A gente fez dois exemplos, né? Acho que os vídeos também mostram facilmente, né? Alguns desses exemplos, como subtrair duas variáveis, né? Então, faça um programa para subir duas variáveis representadas em complemento de 2. O resultado deve aparecer na posição de memória consecutiva ocupada pelas duas. Então, aqui a gente tem que fazer aquilo que a gente falou, né? Subtrair. Então, para fazer a subtração, pessoal, a gente até pode fazer, né, depois no próprio Neander ali, deixei ele aberto, mas a gente pode fazer. A gente tem que pensar exatamente aquilo que eu falei, né, no início da aula lá. Né? Se eu tenho que fazer A menos B, né, que é uma subtração, eu não tenho, né, a instrução chamada sub para fazer subtração. Então, como eu não tenho a subtração, eu tenho que pegar B, né, fazer, né, um NOT em B e somar mais um, tá? Feito isso aqui, né, eu transformei o B em menos B. Feito isso, eu tenho que fazer uma soma com A. Tá? Então, o que a gente tem que pensar? Né? Tem que pensar que a minha memória lá está lá. Né? De novo, minha memória de dados inicia na posição 128. Vou botar 129 aqui, então vou botar A e B. Né? Seja quais forem os valores. E eu tenho que fazer a primeira coisa, carregar B. Porque eu tenho que, né, fazer B virar B negado, né? B negativo, né? Transformar B em negativo. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar o valor de B. Como é que eu faço pegar o valor de B? Né? Eu tenho que pegar, né, e fazer um LDA, carregar o valor 129. Né? Então, isso aí vai fazer com que o meu acumulador receba o valor de B. Tem que negar B, né? Então, tem que fazer um NOT. Então, isso aí vai fazer com que o acumulador receba B negado. Porém, eu ainda tenho que somar o mais um, né? Tá, mas de onde eu vou tirar esse mais um, né, professor? Então, qual é a sugestão? É que, eu preciso fazer, né, mais um aqui. Então, boto um numa posição qualquer e depois eu faço, né, um add posição qualquer. Posição 130 ali no caso. Então, isso aí vai fazer com que a acumulador receba B negado mais um. Feito isso, né, isso aqui fez com que o meu acumulador ele tenha o valor negativo de B. Né? Tendo isso, né, no meu acumulador, eu só tenho que fazer uma adição com a posição 128. Né? Então, add, né, a posição 128. Né? Então, o que acaba acontecendo? Reparem, né, que para eu fazer um simples A menos B, né, que é a nossa função aqui, eu tive que executar 4,
instruções. Tá? Tive que carregar, negar, adicionar e adicionar de novo. Tá? E não salvei o resultado, né? Então aqui eu só fiz a conta, né? E se eu tiver que salvar o resultado, eu tenho que fazer um store, né? E armazenar, sei lá, eu na posição 131. Ali, né? Então isso aí vai fazer com que na posição 131 eu tenha aqui, né? Resultado de A menos B. Tá? Então vamos fazer essa aí ali no Neander, né? Então a ideia é usar o Neander. Então eu vou colocar quaisquer valores aqui, tá? Primeiro eu vou colocar um valor para dar positivo e depois eu vou fazer um para dar negativo, tá? Então vamos supor que eu tenha um valor 10 aqui, né? Tem 20 aqui, então pode ser 20. E eu vou ter que subtrair 5, né, pessoal? Tá? Então, vamos tentar fazer o nosso programa aqui, né? Então, tem que carregar, né? A posição ali do B, né? Então, o LDA está aqui, né? 32, então tem que digitar 32 aqui, dá um Enter. Eu tenho que carregar a posição 129, que é de B, né? Então 129. Depois eu tenho que fazer um NOT, né? Então o NOT tem o valor 96. Depois do NOT eu tenho que fazer um ADD, então o ADD aqui na tabela tem o valor 48, então 48 eu digito aqui. Tenho que adicionar com a posição 128, né, que é a posição já. Depois que eu fiz isso, né? Opa, acho que eu fiz algo errado. Eu tenho que somar mais um, né, pessoal? Então, aqui, a posição 130, eu tenho que botar 1, né? Aquele mais um que eu quero fazer. Então, eu errei aqui, né? O meu AD não é AD 130, tá? Então, aqui o AD é 48, por isso tem que fazer com muita calma isso aqui. 130, por isso que às vezes é melhor fazer no papel, né? Para a gente copiar aqui, para entender o que está fazendo. Depois que eu fiz, né, o B negado menos 1, essa parte do código aqui é só para fazer isso, B negado menos 1, eu tenho que somar com a posição de A. Né? Então, para somar com a posição de A, eu tenho que fazer um ADD, o ADD está na posição 48 ali, né? Tá no valor 48, perdão, acho que ele não pegou aqui, 48, adicionar, e tenho que adicionar a posição 128, que é a posição de A. Depois disso, eu tenho que fazer um armazenamento aqui, né, na posição 131. Então, vamos fazer armazenamento aí, 16, na posição 131, e Enter de novo, tá? Então, esse aqui é o meu programa, né? Então, vamos ver se ele vai se comportar bem, né? E o resultado esperado é que na posição 131 tem o valor 15, é isso, né? No final do programa, tá? Então, vamos lá, vamos executar passo a passo para a gente ver, né? Então, passo a passo é F8, então vou apertar F8 aqui. Primeira coisa, ele carregou 5 para dentro do acumulador. Segunda coisa, ele negou. Depois ele adicionou mais um. Então, isso aqui é o número, né, o 151 aqui que está no acumulador, é um número negativo, ó, o flag de negativo está ligado. E ele supostamente é o menos 5, né? Então, quando a gente fizer o F1 de novo, ele vai somar com A. Somou com A, deu o resultado, repare, né, que deu o resultado de 15. Aqui, né? Que era o esperado. E agora ele vai armazenar isso na posição 131. Então, ele acabou de armazenar aqui, né, na posição 131. Então, a gente acabou de fazer, né, o nosso código de subtração aqui, né? Então, como eu falei, reparem, a gente gastou 4 instruções para deixar essa subtração no acumulador e depois ainda armazenou, né, conforme o exercício pedia aqui na posição 131. Então, a ideia, né, aqui ele falou, ó, então, o que acabou acontecendo? Eu não fiz correto, né? Ele pediu resultado na 130. Então, meu erro aqui no programa foi que minha última linha, em vez de ser um store, né, aqui 131 era para ser store 130, tá, pessoal? Então, esse aí foi meu erro aqui, né, para resolver o problema adequadamente. Mas se eu tivesse feito essa instrução aqui, né? Correto, ele tinha salvado por cima do 1. Né? Foi o que eu fiz agora. Então, é importante, né, que vocês façam no papel, mas também que vocês façam aqui no software para vocês irem vendo os resultados, né? Ah, eu fiz o complemento, eu fiz certo, está funcionando, apareceu a flag do negativo, né?
Então, uma outra coisa que eu acho importante também agora é pensar, né, nesse exercício 4 aqui. Eu quero que vocês pensem um pouco no como é que eu vou comparar, né, o valor de tais variáveis, tá? Então, vamos pensar assim, ó, o problema se resume a fazer o seguinte, né? Eu tenho três valores aqui, a gente até pode pensar nesses três valores mesmo, né? Eu só vou zerar esse cara aqui, né? Perdão, esse cara aqui eu vou zerar. Então, eu tenho três valores, um valor na posição 128, outro na 129, outro na 130, né? E eu tenho que saber qual é o maior, né? Qual é o maior desses três, né? E depois, né, ele quer que você salve o resultado, né, do maior número na primeira posição livre de memória, né, reservada aos dados. Ou seja, ele quer que tu salve, né, na posição aqui 131, né, seria a próxima livre, digamos assim, né? Esse é o ponto que a gente começou os dados com esses três primeiros aqui. Então, um problema, pessoal, aí, eu gostaria de ver perguntas, né? A gente tem que pensar assim, ó, o problema se resume a eu ter A, B e C, né? Vou pegar aqui A, B e C. Como é que eu sei qual é o maior entre A, B e C, pessoal? Que operações vocês pensariam em fazer? Me ajudem, eu quero que vocês comecem a discutir a respeito. Digamos ali, né, a gente tem, né, nesse nosso exemplo ali, né, no Neander, ali, aqui eu tenho 20, aqui eu tenho 5, e aqui eu tenho 15. Né? Só para botar números para ficar tranquilo de fazer. Então a gente tem que pensar, pessoal, em fazer o quê? Como é que eu sei que um é maior que o outro? Alguém sugere alguma coisa? Vamos lá, então já que ninguém quis se pronunciar, né, se eu fizer A menos B, se der positivo, o que que significa? Se der negativo, o que que significa? Depois, se eu fizer, né, A e C, né? A menos C, o que que significa se der positivo? O que que significa se der negativo? E mesmo eu tendo feito, né, isso aqui, eu ainda tenho que fazer uma comparação entre B e C, né? Se eu fizer isso aqui, se der positivo, o que que significa? Se der negativo, o que que significa? Então, esse problema ele é um pouco meio complexo, né? Porque a gente tem que ver assim, ó, eu tenho que fazer três subtrações, né, para poder comparar. Se eu fizer A menos B e der positivo, se não, né, se não se ligar aquele sinal de flag aqui, ó, de negativo, significa que A é maior, né, que B. Então, o que que acaba acontecendo? Eu tenho que pensar assim, ó, se a gente fosse fazer em código, né, if A maior que B, né, se A é maior que B, eu tenho que fazer, né, ainda, né, um outro if se A maior que C, né? Então, se A maior que B e se A maior que C, então A é o maior, né? Beleza, é isso que eu tenho que fazer. Só que a pergunta é, se A for maior que B, né? Vamos lá. Se não for, e se esse aqui, né, primeiro não for, né? Digamos aqui, ó, se A não for maior que C, né? Então, logo C é o maior, né? Só que se... vou fazer um círculo no C aqui, né? Se A não for maior que B, então significa, né, que B é maior que A, né? Se deu negativo aqui, ó, tu fez essa conta aqui, ó.
Deu negativo. Deu negativo, então B é maior, né? Então, beleza. Se B é maior, né? Então, isso aqui, se ele entrar nesse else, significa que B é maior que A, né? Então, eu ainda tenho que ver se B é maior que C, né? Então, se B for maior que C, então é B. B é o maior de todos. Caso contrário, se não for, né, então C é o maior de todos. Né? E aí aqui acaba. Não, acho que faltou fazer algum if aí, pessoal. O que vocês acham do meu código aqui, tá? Tá ok? Não tá ok? Qual é o único problema aí que tem, pessoal? A gente está sempre com, né, nesse meu código aí, né, pessoal, aqui, repare, nesse meu código aqui, né, de ifs, não está contemplando um caso, né? Um não, é dois casos, por exemplo, né? Isso aqui não está contemplando um caso de igualdade, né? Se, por exemplo, se A é igual a B, ou se B é igual a C, né? Então, esse meu código aqui não funciona, né? E A é maior que B, se não for, né? Não é. Quando os dois são iguais, não é. Ele vai ser não. Então, ele vai fazer B é maior que C, se não são, né? Se são iguais, eles não são, um não é maior que o outro. Então, ele vai para o else e vai dizer sempre que C é o maior. Então, só que se só A for igual a B, né? Se a gente for pensar assim, então se A for igual a B, né? Vamos supor aqui, né? Que os dois fossem 5, né? Então, vamos supor que A também fosse 5. Os dois são 5. A é maior que B, não entra aqui, né? Vai para o else. Então, ele está pensando que B é maior que A, né? Então, só que os dois são iguais, né? Então, quando os dois são iguais, ele vai fazer, B é maior que C. Se B for maior que C, que nesse caso não é, né? Não é, ele vai para o else, né? E aí vai dizer que C é o maior. E aí vai acertar. Então, né, a gente vai ocorrer, aqui esse meu algoritmo, ele vai funcionar para alguns casos, né? Eu não testei, agora vamos testar o contrário. Vamos supor, né, que C tem valor 5 e o B, também não, o A tem valor 15, né? Supor que esses dois aqui são iguais, né? Então, vamos lá. Vamos testar o nosso E, algoritmo. Fala. professor, nesse primeiro if também não dá para saber se o B ou o C é maior, não tem essa questão, né? Porque Como tá, assim? se A é maior que B, se A é maior que B, entra no if, né? Entra. Que é o Aí caso se A é agora. maior que C, isso, se A é maior que C, é A. Mas Isso. se A não for maior que C, poderia ser B também, não poderia? Não, porque aí tu fez a comparação logo no início aqui, ó. Tu eliminou o B da jogada nessa comparação aqui, ó. Se o A já é maior que B, né, B já não é o maior. Então, B já não vai ser resultado. Né? Tá, mas pensa assim, ó, o A vale 3, o B vale 2 e o C vale 1. Tá? Ó, A é maior que B? Sim, É. entra no if. A é Isso. maior que C? Sim, É o maior é também. o A. Mas o Isso. C vale 1, o B é maior que o C. Não, sim, mas Ainda. Não, tudo bem, eu te entendi, nesse caso eu te entendi. Mas é que o problema sugere que tu encontre qual é o maior entre três, tá? E não que Ah, tu tá. ordene eles, entendeu? Ah, não, tá, perfeito. Entendeu? Então, assim, tipo, Uhum. eu tenho três valores inteiros aqui, ó, o A, o B e o C, tá? E eu tenho que dizer qual desses três é o maior, tá? Se todos forem iguais, aqui eu fiz um algoritmo muito genérico, tá? Eu fiz um algoritmo de eliminação, né? Eu tenho A e B, faço a comparação. Qual é o maior? Se o A é maior, né, só sobra A ou C, né? Então aí eu elimino o C aqui. Se o A é maior que o C, sobra o A. Se não, é o C que é o maior, tá? Sim, de forma
Bem tosca. E se A for igual a C, no meu caso, né, ele não entra nesse if e ainda diz que o C é o maior. Né? Então, por exemplo, se os dois fossem 15 aqui, ó, né, digamos, vamos supor, né, que A e C fossem 15 aqui, né? Repara, A é maior que B? É, ele entra nesse if. A é maior que C? Não, não é, porque os dois são iguais. Então, ele entra no else e diz que o maior é C. Né? Na verdade, não, os dois são maiores, tanto o A quanto o C, tanto faria, né? Então, tanto faria ele ter entrado nesse cara aqui ou nesse cara aqui, tá? Então, eu fiz um algoritmo genérico, né? Que sempre vai dar, quando tiver alguma igualdade, vai dar o valor, o último valor da igualdade, acredito eu, né? Pelo meu algoritmo, né? Se fosse ao contrário, que nem eu fiz anterior, né? Se o B fosse 15 e o A fosse 5 aqui nesse caso, ele não ia entrar, né, nesse primeiro if, ele ia entrar no else, já ia eliminar o A, né? O A é 5, então ele ia eliminar esse A aqui. E aí ele ia comparar o B com o C. Só que se B e C os dois fossem 15, né? Se os dois tivessem o mesmo valor, B é maior que C? Não, não é. Aí ele ia dizer que é do C o maior, né? Mesmo B e C sendo iguais, né? Então, o algoritmo que eu fiz aqui é um algoritmo bem simples, tá? Ele é meio que um algoritmo de eliminação, né? À base de subtrações, né? Então, como é que eu faço isso aqui, né, no Assembler, né? Então, essa é meio que... Eu tentei resumir, né, o meu problema a esse código aqui, tá? Reparem que não é um código nada complicado, tá? Mas essas comparações, né, que a gente está fazendo aqui, esses ifs, né, no Assembler eles não são muito fáceis, tá? Então, a gente viu ali, né, que fazer subtração já é um pepino, né? Então, quando a gente tem que fazer, né, a gente for pensar aqui, né, que a gente tem a nossa memória aqui, né, com as nossas posições, né, deixa eu escrever com a caneta, que senão eu vou passar necessidade, eu não preciso. Opa, aqui é A, aqui é B e aqui é C, né? Então, quando eu tenho lá na posição 128, 129, 130, né, esses valores que a gente botou lá, sei lá, 5, 15 e 10, digamos assim, né? Nem lembro quais os valores que tinha lá no meu Neander, né? Acho que era 20, 25 e 15, tá? Mas tudo bem, mas tanto faz, né? Então, o que eu tinha que fazer? Eu tinha que fazer a comparação, essa comparação aqui. Mas como é que eu faço essa comparação, né, pessoal? Então, eu tenho que pensar assim, ó. Eu tenho que fazer uma operação lógica, aritmética, que é o seguinte, A menos B. Vou pensar nesse primeiro if aqui, é uma comparação entre a única forma de eu comparar é assim, ó. Eu tenho que fazer uma conta, né, de subtração. E se isso aqui der positivo, A é maior que B. Se isso aqui der negativo, é o B que é o maior, tá? Como é que eu sei na minha máquina lá quando dá negativo, né, pessoal? Quando eu fizer o add, né? Eu primeiro tenho que fazer o B, o complemento do B, aquilo que a gente já fez, né? Quando eu fizer o add aqui com A, né? Se der positivo, né? Ele não vai acender essa luzinha aqui, ó, do N, né? Só que se for negativo, né? Então ele vai ligar. Quando ele ligar aquela luz, eu tenho que aproveitar para usar o JN, tá? Se for negativo. O negativo aqui vai me ajudar. Então, como é que funciona, pessoal? Vamos pensar dessa forma. Então, a gente tem que pensar sempre nos casos, né, negativos aqui, tá? Nas comparações. Quando ele ligar aquele LEDzinho ali da máquina aqui, ó, tá? Pode até fazer isso aí bonitinho, né? Então, se a gente tivesse feito, a gente já está até com o código pronto aqui, né, de subtração. Então, se a gente botasse ali, como eu botei, ó, 5 aqui, né, 15 aqui no valor de B, né, e 10 aqui no valor de C, né, quando eu fizer esse código da subtração aqui, né, então vamos lá, vamos executar passo a passo. Passo F8, ele carregou, fez isso, carregou 15, que é o valor de B. Vai negativar o B, né? Vai somar mais... aqui tinha que ser 1, né, pessoal? Foi mal. Isso aqui tinha que ser... de 132, perdão. 131, na verdade.
E aqui no 131 teria que ter 1, né? Que é para fazer o complemento. Perdão, então vamos começar do zero de novo. Porque o complemento sem ter o 1 aqui não dá, né? Então, o que a gente vai fazer? A primeira coisa, F8 de novo. Carregou o B, que é o valor aqui, né? O valor 15, carregou o valor de B. Beleza, vai negar o B. Negou o B. Né? B virou um valor negativo. Vai somar mais um, que é para fazer o complemento certinho, né? Somou mais um, beleza. Eu apertei o botão errado, pessoal. Apertei o F9 em vez de apertar o F8. Vamos lá de novo. F8, carregou o valor de B, negou o valor de B, somou mais um, né? Feito isso, né, aquele 241, reparem, é o negativo, é um número negativo B. Agora eu vou fazer a soma com A, né, eu vou somar com 128. Então, feita a soma, ainda deu negativo, apertei F9 de novo, ainda deu negativo, ó. Então, quando deu negativo, ele ligou essa flag aqui, ó, do negativo. Tá? E depois ele gravou no 130, né, que nem era para fazer isso aqui. Eu vou até apagar essa instrução aqui, só para ela não me atrapalhar. Tá? Então, volta para o início aqui, faço tudo de novo. Carregou o 15, negativou o 15, né, fez o complemento, subtraiu com A, continua dando negativo. Bom, então se deu negativo, eu já sei que o B é o maior, né? Então se deu negativo, aqui ó, essa comparação, deu negativo, eu estou indo para o else. Tá? Então eu tenho que pensar assim, bom, eu tenho que criar um outro espaço para o else. Né? Então eu tenho que pular, né? Vou pensar que, vou pensar num lugar para fazer o else aqui, vou começar o else lá na posição, sei lá, vou chutar um valor bem alto, tá, pessoal? Vou começar a fazer o else lá na posição 50 aqui, né? Então eu tenho que fazer o quê? Tenho que pegar, né? E fazer um JN50. Se entrar no else, eu tenho que ir, né? Então isso aqui é indo para o else. Lá no else, o que eu tenho que fazer, né, pessoal? E lá no else chegou na posição 50, o que eu tenho que fazer? Bom, eu descobri que B é o maior, né? Então eu tenho que comparar o valor de B com C, né? Como é que eu faço a comparação de B com C, né? Tem que fazer a mesma coisa, né? Aquele if ali, né? De B com C vai ter que ser B menos C, né? Então o que eu tenho que fazer? Tenho que carregar o valor de C, né? Carregar o valor de C, negar o valor de C, somar com mais um, né? Fazer todo aquele procedimento, né? Fazer o complemento aqui, né? Complemento, né? Que é not, e depois adicionar mais um, né? Que no nosso caso aqui está na posição 131, né? Tá o valor 1, né? A gente botou, né? Então aqui eu tenho que adicionar, né? Tenho que negar, e depois eu tenho que somar com 131, fazer um LDA, né? Que é para carregar o valor de C, então 130, fazer um not e somar mais um, tá? Então isso aí que eu tenho que fazer lá no... Primeira coisa que eu tenho que fazer na posição 50, né? Então aqui na minha posição 50, agora me perdi do meu mouse, estou bem perdido. Perdi completo. Vou jogar para um canto aqui. Caramba. Eu acho que eu entendi porque que sumiu meu ponteiro. Eu larguei a caneta em cima. Quando eu largo a caneta em cima da mesa digitalizadora, ele some. Então tá aqui. O que acaba acontecendo? Eu tenho que fazer aqui na posição, eu tenho que fazer um load. Então o load é a função número 32. Tem que carregar o valor de C. O valor de C está na posição 130, né? Estava errado aqui, né? Eu mandei salvar lá alguma coisa aqui, depois eu apaguei. Então eu tenho que carregar a posição 130 aqui. Depois que eu carreguei a posição 130, que a gente fez ali, tem que fazer um not. Então o valor de not é 96. Tá, 96 aqui. Opa, perdão. 96 aqui. Fez o not. Depois que fez o not, eu tenho que adicionar com a posição 131. Então o add é 48. Opa. Clica aqui. 48. Enter. A posição é 131, né? Tem um 1 ali.
B, somou mais 1. Então, fiz C virar negativo, né? Fazendo essa, né, esse conjunto de distorções aqui, eu fiz C virar negativo. Agora eu tenho que somar com B, né? Então, se eu somar com B, né, então, que é 48, B está na posição 129, né? Se eu somar com B e der negativo, né? Se der negativo, ó, se eu fizer a subtração aqui e der negativo, eu tenho que ir para esse outro else de novo. Então, eu tenho que pensar de novo. Ó, se aqui der negativo, né? Se esse cara aqui der negativo, então, né? Se essa comparação aqui der negativo, eu tenho que fazer de novo. JN, sei lá, vou chutar para a posição 80 aqui. E armazenar o valor de C na resposta. Né? Então, aí, se eu entrar aí no else, aqui, ó, depois no else, né, o que me restou é salvar C. Tá? Então, vou fazer, né, se der negativo. Então, aqui se der negativo, JZ, né, 160. Vou pular para a posição 80 de memória. Tá? Se não for, eu tenho que continuar o código aqui, tá? Então, depois a gente vai conversar sobre isso. Então, eu estou fazendo o else e o else, tá? Depois a gente vai fazer o if, e depois a gente vai fazer o if. Vai voltar para lá e vai fazer o if. Né? Então, o que acabou acontecendo, né, pessoal? Eu cheguei lá na posição, né? Eu acho que eu não sei se eu fiz o JZ aqui em cima, né? Tem que ter feito, depois que eu adicionei aqui, né? Aqui eu tinha que fazer o JZ, que é 160, pular para a posição 50, né? Que é aquela minha posição, ali onde eu comecei a fazer a segunda parte. Então, aqui é a segunda parte, carrega o C, faz a negação, soma com um B, se der negativo, vai para 80. Então, aqui eu corro até 80, cheguei na posição 80. Se eu cheguei na posição 80, né? Eu sei que o C é maior. C sendo maior, eu tenho que pegar o valor de C, né? Ou seja, fazer um LDA, carregar o valor de C para o acumulador, 42, 130, e depois armazenar na primeira posição vaga. Vamos supor que eu vou armazenar na posição 132, tá? Então, eu vou fazer um STA, que é um 16, na posição 132. Tá? Então, vamos fazer o primeiro teste, né? Se ele vai entrar. Né? Então, eu sei que eu comparei A com B, então o B tinha que ser maior, né, para dar negativo, e depois o C tem que ser também maior que o B para ser negativo também. Então, eu vou botar 17 aqui, o valor de C, tá? Então, o maior é C. Vamos ver se, né, rodando o meu código desde o início, aqui desde a posição 0, se eu vou chegar lá no meu código no segundo if aqui, que é esse cara aqui, tá? O segundo else, né? Está na posição 80. Vamos lá com calma. Então, tem que fazer devagarinho. F8, carreguei o valor de B, neguei o valor de B, somei com mais um, adicionei com A, deu negativo. Deu negativo, né? Porque B é maior que A, quando eu subtrair, deu negativo. Ligou a flag do negativo. Se é negativo, aqui essa pergunta, né? O JZ funciona assim. Se é negativo, pula para 50. É negativo? É, né? Então ele tem que pular para 50. Não pulou por quê? Não, achei estranho. Não pulou. Deveria ter pulado. Ah, não é JZ, pessoal. É JN. Eu fiz o JZ, Jump Zero, né? É JN. Ninguém me corrigiu aqui. JN é 144. Eu acreditei em instrução errada. 144. Agora sim, JN. E acho que lá naquele outro cara eu fiz errado também. Ó, então tem que ir testando, pessoal, porque senão dá tudo errado. Aqui também, ó, fiz JZ. JZ é jump se zero, não é jump se zero, é jump se negativo. Se ele ligar o negativo aqui, ele pula. Então aqui também é 144. Jump se negativo. Vamos começar o programa todo de novo. Então vamos lá. Carregou B, negou B, somou mais um, adicionou para fazer a conta. Deu negativo, tem que pular para 50. Pum, pulou para 50. Né? Aqui no 50, o que ele faz? Carrega o C, carrega o valor de C, nega o valor de C, adiciona mais um, subtrai de B,
deu negativo, né? Porque C é maior que B. Repare, né? Deu negativo, então ele vai pular para a posição 80. Pulou para a posição 80, carregou o valor de C e salvou o valor de C na posição 132. Então ele salvou o resultado aqui. Beleza, então, né, as minhas condições negadas estão funcionando. Né? Ou seja, aqui, ó, meu if não é if, vai para o else. Né? O meu if aqui não é if, vai para o else. Tá? Então, essa parte eu fiz. Eu não fiz o B, né? E não fiz aqui esse outro if interno aqui, né, pessoal? Tem que fazer também, tá? Então, como eu já fiz esse aqui, né, que é o else, né? Esse else aqui eu já fiz, eu só tenho que fazer o caso não seja, né? Caso não seja, eu tenho que salvar o B. Então, caso não seja, ele ocorreu ali onde, né? A gente tem que pensar assim. Vamos lá, professor, com calma. Né? É chato, é um pouco cansativo, né? Mas vamos lá. Vamos lá, eu fiz aqui, ó. Vai, subtraiu, né? Entrou no else. Agora eu vou fazer essa comparação aqui, ó. Tal, chegou nesse JZ, né? É negativo, ele vai pular para o else. Só que se não for negativo, né? Se não for negativo, ele tinha que fazer o quê? Ele não vai pular, então logo aqui embaixo, né? Ele tinha que fazer o quê? Se não é C o maior é B. Então, eu tinha que carregar o valor de B. Então, eu tinha que dar um LDA aqui, né? 32, carregar o valor de B. Está na posição 129. E armazenar o STA, que é 16, armazenar na posição 132, tá? Que é a posição da resposta. Então, vamos pensar assim, beleza, professor. Então, se essa condição do if agora foi implementada, vamos embaralhar isso aqui e começar do zero, né? Então, vamos fazer o B sendo maior. Vamos fazer 13 aqui, né? Então, vamos lá. Vamos começar o programa desde o início. Aqui, né? Vamos lá. F8. Carregou o valor de B. Inverteu o valor de B. Fez o negar, o complemento. Adicionou o quadro negativo. Então, B é maior, tá certo. B é maior, vai pular. Pulou. Agora ele vai fazer carregar o C, vai negar o C, vai complementar o C, vai somar com B. Não vai dar negativo. Não deu negativo. Ó, reparem que, né? 15 menos 13 dá 2. Sobrou 2 aqui no acumulador. Então, não vai pular. Não é negativo, né? O flagzinho do negativo não está ligado. Então, quando eu apertar aqui, ele vai seguir o programa. Seguir o programa, né? Vai carregar o valor de B, vai salvar o valor de B, que é o resultado aqui, tá? Então, é isso aí. Então, toda vez que acabar o programa, tá, pessoal, vocês podem fazer o halt aqui também, ó. Ó, aqui acabou o programa porque ele encontrou o B aqui, né? Então, se acabou o programa, bota 240 aqui, ó. Pá, acabou o programa. A gente pode fazer isso lá no, quando ele achou C também, né? Ele achou C como resultado, armazenou aqui na posição 132. Aqui também acaba o programa, né? Ele achou esse cara ou esse cara, né? Só que eu não fiz o if aqui, né, pessoal? Então, o if tá onde, né? Se ele não pular, né? Se o B não for maior que A, ele tem que seguir aqui, ó. Né? E aí eu tenho que fazer essa parte do código, né? Que é aquela parte do código, de novo, chato, repetitivo, né? Que é o seguinte. A menos C. Para fazer essa comparação aqui. Tá? Se isso aqui der negativo, né, eu tenho que fazer a mesma coisa, né, complementar, né, então tem que dar um LDA, reparem que vai ser a mesma coisa que esse cara aqui, 130, tem que fazer um NOT, tem que adicionar mais um, então aqui é a mesma coisa, add, 131, só que depois eu tenho que somar com A, e A está na posição 128, né, então depois eu tenho que fazer um add a 128, em vez da 129, então tá, se isso aqui der negativo, tá? Se ligar o N lá, né, negativo, significa que eu entro no else. Eu tenho que pular para outro lugar, tá? Então, e salvar C. Né? Então, vamos lá. Vamos fazer a comparação aqui, pessoal. Então, entrar no if, né? Fazer a comparação. Então, eu tenho que entrar no if, eu tenho que fazer um LDA, que é o 32, carregar o valor 130, que é o valor de C. Opa, 130, que é o valor de C.
Depois eu tenho que fazer um NOT, que é 96. Depois eu tenho que fazer um ADD, que é 48. Adicionar a posição 131, né? Que é o mais 1. Depois eu tenho que fazer um adicionar com a posição de A, que é a posição 128. Né? Feito isso, né? Se der negativo, então JN, né? Para não errar de novo. Se der negativo, eu tenho que pular para uma posição que resulte o C. Só que eu já fiz isso, né? Então eu vou pegar aqui, ó. Onde é que resulta o C? Né? É lá no final, não, perdão. Acho que aqui, lá perto do... Ah, meu Deus. Aqui. Né? Carrega o 130 e salva o 130. Então eu posso pular para a posição 80, tá? Então C é o maior, né? Então se... isso aqui é muito ruim. Estava acontecendo isso. Eu tenho que pular para a posição aqui 80. Então, o que acaba acontecendo? Se eu entrar no else, né, eu estou aproveitando o código aqui, né, indo lá para a posição 80 e dizendo, ó, carrega o valor de C e salva o valor de C na posição 132, que é essa. Tá? Então, esse aqui é o else. Só que se eu não fiz o else, né, então voltando lá, né, se ele não entrar aqui no else, né, então ele tem que resultar o A, né, como sendo maior. Então ele tem que entrar nesse if aqui, que é a única coisa que restou. Né? Então quando o A é maior, eu tenho que fazer o quê? Tem que fazer carregar o A, 16, 28, e armazenar, não, eu errei, load é 32. Carregar o valor de A, 128, e armazenar esse valor na posição 132. Tá? E se ele fez isso, depois é o route, né? Sai do programa. 240. Tá? Pronto, route. Vamos fazer o programa desde o início, tá? Consultar esse caso, né? Vou voltar para cá. Então, vamos supor que, né, A seja maior. Então, eu vou botar 25 aqui, sei lá. Né? A é o maior entre esses dois. Vamos ver o que vai resultar no meu programa. Então, carregou o valor de B, negou o valor de B, complementou, somou com A, deu positivo. Então, não entra nesse salto aqui, vai seguir em frente. Carrega o valor de C, nega o valor de C, né? Subtrai, né, o valor de C do valor de A, não deu negativo, porque o A é maior. Então, se não deu negativo, ele não vai pular, vai carregar o valor de A, que é 25, vai salvar na posição 132 e vai sair do programa. Né? Fez o route ali e saiu do programa. Como se fosse, né? Então, vou ver que ele segue aqui na máquina, né? Mas então fez certinho. Agora vamos supor, né, que B é maior, né? Então vamos fazer assim, 35, o valor de B aqui, né? Vamos resetar o programa aqui, voltar para o início. F8, passo a passo. Complementou, né? Carregou, negou, complementou, subtraiu, deu negativo, vai pular, porque B é maior. Pulou. Carregou o valor de C, negou o valor de C, complementou o valor de C, somou com B, não, é isso, somou com B. Não deu negativo, porque B é maior, né? Então seguiu, carregou o valor de B, jogou na posição 132 e acabou o programa, tá? Então, acabou o programa, o valor de B, né, reparem, foi copiado para a posição 132. Beleza, volta lá para o início, faz o caso C ser maior. Então, vamos botar o valor 50 aqui, sei lá. Opa, 50. 50 é o valor de... Então, C é o maior. Então, vamos desde o início lá, aqui, F8. Carregou o valor de B, negou o valor de B, complementou, subtraiu de A. Deu negativo, porque B é maior que A, né? Nesse caso aí. Então, ele vai pular. Pulou. Agora, ele vai carregar o valor de C, vai negar o valor de C, vai complementar o valor de C, vai somar com B. Deu negativo. Se deu negativo, significa que o C é o maior, então ele pula para 80. Carrega o valor de C,
e armazeno o valor de C na posição 132. Então, por citar esse caso, pessoal, né, ele fez certinho, né? Quando A foi maior, ele armazenou o valor de A aqui, quando B foi maior, ele armazenou o valor de B aqui, quando C agora foi maior, ele armazenou, né, o valor de C aqui. Então, reparem que a gente fez um festival de ifs aqui, né, pessoal? A gente fez todo esse programa aqui, ó, bonitinho, né? Fazendo comparações, né? Só que tendo que fazer subtração, comparando aqui, ó, se é negativo, usando o JZ, olhando no nosso simulador se ligou a flag do negativo aqui, né? Então, assim, pessoal, acho que a aula de hoje, né, eu sei que foi um pouco cansativa, sabe? Né, mas a aula de hoje era para que vocês tivessem alguma ideia, né, de como fazer comparações, tá? Então, na próxima aula eu vou ensinar vocês a fazer algum loop. Acho que eu não vou forçar demais por hoje, porque acho que vocês já devem estar cansados aí de acompanhar o meu raciocínio aqui, né? Que não foi muito simples, mas a gente pode, na próxima aula, resolver esse problema aqui, esse aqui é o 6, que é para fazer uma sequência, né, de posições zeradas. Né? Então, a gente pode pensar assim, pessoal, isso aqui é um for, né? Pode pensar assim, ó, eu vou apagar tudo aqui, tá? E vou pegar o desenho aqui, pegar a caneta. A gente pode pensar assim, ó. O que o professor sugeriu fazer é fazer assim, ó, for, né? X recebe uma posição M, vou chamar M porque é a posição de memória lá, né? Vou nem chamar M, vou chamar a posição de E, que é de endereço, tá? Enquanto X, né, não for menor que E mais 32 posições, né, que foi o que eu sugeri ali no exercício, né, 32 posições, ele vai fazer x mais, vai para o próximo, né? E o que vai acontecer? A minha memória na posição x, ela tem que receber 0, tá? É só isso. Então, o código se resume a isso aqui. O que eu estou pedindo para vocês fazerem, né, no Neander é isso aqui. É esse for. Eu não ensinei isso aqui para vocês ainda, como fazer isso aqui, né, no Neander. Então, só que vocês vão ter que pensar um pouco. O que eu sugiro que vocês pensem, né, um pouquinho, assim, né? O que eu preciso, né? Professor, o que eu preciso para implementar esse for aqui, né? Primeiro, essa constante 32 aqui. Então, em algum lugar eu tenho que salvar o 32. Eu tenho que fazer o mais 1, né? Então, eu tenho que ter o 1 aqui em algum lugar. Eu tenho que ter, né, esse endereço inicial, qual que eu quero apagar, então eu tenho que ter o valor. Então, acho que a gente pode começar a pensar em E primeiro aqui, né? O valor E qualquer. Tá? De preferência que E seja um valor, tá, pessoal? Só para não atrapalhar, né? Porque os códigos geralmente a gente faz lá da posição 0 até a 127, né? E os dados a gente começa da 128 até a 255 aqui, né? A gente pode pensar que a gente vai limpar o final, né, professor? Então faz o seguinte, ó. Começa esse endereço aqui por volta de 200, tá? Porque aí ele vai apagar do 200 até o 232, né? E não vai dar problema aqui nem com a área de código, né? Que está aqui, nem com a área dos dados básicos aqui, né? O início dos dados, que é da posição 128 até a posição 200, é mais que suficiente para a gente armazenar os nossos dados, tá? Então, o que eu sugiro que vocês façam, né, pessoal? Então, primeiro, vocês têm que ter esses valores em mente, tá? Que eu sugeri aqui. Então, eu estou só fazendo sugestões, tá, pessoal? Cada um faz do seu jeito depois, né? Pensem como quiser, vocês são livres para pensar, né? Ninguém tem que falar tudo que o padre pede, né? Digamos assim, né? Geralmente o pessoal costuma seguir, né? Mas dica, né? Fiquem à vontade para ter outras opiniões. Então, o que eu sugeri para vocês, né? Que aqui no valor de E, vocês botem um valor tipo alto, né? Como eu falei lá, bota aqui por volta, né, do 200. Aqui é a posição 129, aqui é a posição 130. Tá? Então, eu tenho o 32, que é essa constante aqui, eu tenho mais 1, que é essa constante aqui,
e tenho, né, o valor E que eu sugeri aqui ser 200, tá? Beleza. Então, agora eu tenho que também, né, ter o valor 0. Então, vou pegar na posição 131, que é armazenar 0, tá? Então, o que eu tenho que fazer, né, pessoal? Eu tenho que pegar esse valor 200 aqui e depois somar mais um, vai para 201, depois vai para 202, depois vai para 203, depois para 204 e assim por diante. Né? Como é que eu faço isso, pessoal? Como é que eu posiciono, né, nessa posição aqui? Como é que vai acontecer isso aí, né? Como é que eu vou apagar várias posições consecutivas, né? Como é que eu vou fazer esse cara aqui variar, né? E se eu for pensar, eu tenho que fazer o quê? Tenho que carregar o valor de x, que é esse cara aqui, né? Fazer um LDA ali na posição 128. Aí eu tenho que apagar a posição 128, né? Tem que pegar e apagar a posição, aliás, a posição 200, né? Então aqui eu fiz né? Quando eu fiz isso, o AC recebeu 200 aqui, né? Aí eu tenho que apagar essa posição 200 aqui, pegar e eliminar ela. Puf, como é que eu faço? Eu tenho que pegar esse cara aqui, né, o 0, e jogar para dentro do acumulador. Depois do acumulador eu tenho que jogar para dentro da memória. Então vocês vão se debater, pessoal, com uma grande dificuldade, que é só ter um único, né, acumulador. Então eu tenho que usar ele para tudo, né? Mas como é que eu vou armazenar essas posições? Ah, professor, como é que eu vou armazenar essas posições aqui, pular lá para a posição 200 aqui, gravar um 0 aqui dentro, né? Depois eu tenho que somar mais um aqui para próximo, para próximo, para próximo. Como é que eu faço isso? Pessoal, essa aí, as dicas das constantes, ok. Agora, a continuação é por conta de vocês, né? Afinal, esses exercícios foram sugeridos para vocês fazerem até semana que vem. É um pouco complicado, tá? Vocês tentem pensar a melhor forma de andar para a próxima posição. Como é que eu ando para a próxima? Quando é que eu ando para a próxima? Né? Como é que eu gravo 0? Lembra lá que eu sugeri que vocês fizessem algumas operações para gravar o 0, né? Como é que eu jogo o 0 para dentro, né? Eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que fazer um 0 no acumulador, né? Fazer uma equação tipo aquela, né? Do A vezes A negado lá, né? E jogar o resultado disso aqui para dentro da posição na memória, na posição 200, né? Fazer o acumulador, jogar isso aqui para 200. Né? Isso aqui é um STA 200, né, pessoal? Como é que eu faço ir para 201? Esse cara aqui. Então, olha a jogada, tá? Vocês têm que prestar muita atenção. Isso aqui, ó, é uma função que vai ter que ser alterada, tá? Você tem que fazer assim, ó. Eu tenho que fazer um STA e uma posição, né? É sempre assim, né? Tem que ir decrementando esse cara aqui, ó. Decremento. Subtrai 1, subtrai 1, subtrai 1, subtrai 1, tá? Vai subtraindo. Quando esse cara aqui chegar em 0, né? Aí eu paro de apagar. Paro de apagar. Só que, né? Então, o que acontece aqui? Se eu chegar em 0, J, aqui é J, né? J, Z. Daí, né? Se acabar, se eu chegar num... Perdão, vou fazer melhor. J, Z, né? Se eu chegar em 0, né? Então eu não tenho que voltar. Né? Então eu tinha que pensar assim, eu vou, né? Porque aqui, ó, aqui funciona assim, ó. Eu volto, eu volto, eu volto, eu volto, fico fazendo. Então aqui é a mesma coisa. Eu apago uma posição, faço a subtração, aqui é subtrai, né? Se não deu 0, volto para lá e apago, né? Só que eu não tenho que apagar a posição 200 mais, né? A próxima que eu tenho que apagar aqui é 201, né? Então, o que tem que fazer? Se não der negativo, né, pessoal? Se não der 0 aqui, né? Se não tiver que acabar, vocês têm que voltar lá para o início. Só que, né, antes disso, vocês têm que descobrir qual é a posição desse cara aqui. Que diz qual é a posição. Pegar a posição inicial, somar mais um
e regravar exatamente em cima dessa posição aqui, ó, que tiver a instrução do armazenar, né? Para que eu faça essa posição aqui variar do 200 para 201, depois para 202, e assim até a 232, né? Acho que é o caso, tá? Então, pessoal, isso aqui é um trabalho bem chato, tá? Esse exercício, ele não é muito simples, tá? Eu estou tentando explicar, assim, de uma forma bem genérica, tá? Mas eu vou deixar para vocês executarem ele. Esse exercício, ele é o mais difícil dessa lista aí, tá? Então, a gente tem que fazer esse aproveitamento, tá? Esse aproveitamento aqui. Se não for zero, né, pessoal? Se não for zero, ele tem que voltar e fazer. Ou pensem ao contrário, né? Ah, eu vou subtrair de 32, né? Ah, vou subtrair de 32 o valor de um acumulador, né? Eu tenho que pensar assim, o meu X é um acumulador, né? Então, o que eu tenho que fazer? Né? Inicio ele com o meu endereço, né? Somo ele com o 32, salvo aqui numa posição, ele com 32, vou, sei lá, subtraindo o X aqui, que iniciou com valor, sei lá, zero, né? Digamos assim. Posso pensar dessa forma, né? E aí, né, eu vou pensar de uma forma mais elegante, tá? Tem várias formas de fazer, mas eu vou pensar de uma forma mais elegante. Vou apagar tudo e vou redesenhar o meu algoritmo. Talvez fique mais fácil de vocês entenderem, tá? Olha lá, vou fazer de um jeito mais simplão aqui, né? Usando constantes, né? Então, vou fazer o mesmo for, tá? Vou fazer for, só que agora o meu x vai receber zero. X, enquanto ele for menor que 32, x mais mais, tá? Vou fazer um for bem simplão para fazer a execução de 32 vezes, né? Isso aqui vai rodar isso aqui, né? Vai rodar 32 vezes, tá? E aí eu vou pegar e vou fazer, em vez de fazer daquele jeito que eu estava botando um E mais 32 aqui, né? Esquece isso aí, né? E vamos fazer esse E aqui, ó. Tá? Minha memória na posição E mais X, né? Tem que receber zero. É isso aí, tá? Então, qual é a sugestão, né? Eu posso pensar assim, ó. Vou iniciar o valor de x com zero, né? Vou acrescentando mais um, né? Mais um, mais um, mais um, vai um, vai dois, até o 32. Quando tu subtrair ele, né? Desse valor aqui, 32, que tu armazenou lá em algum lugar, tu subtraiu ele de 32 e ele der zero, né? Isso vai dar zero, ou seja, vai ligar o JZ, né? Vai ligar aquela luzinha do zero. Então, bom, se chegou em JZ, né? Significa que eu atingi as 32 vezes que eu tinha que fazer. Quando eu atingir, eu pulo fora do programa e dou o halt, que é, né, o RLT aqui, para sair do programa, tá? Então, vocês podem pensar assim também, né? Dessa forma aqui, ó, inicio o x com zero, em vez de iniciar com um valor lá e ficar fazendo um monte de coisa. Mas essa instrução aqui, pessoal, ela vai continuar sendo a mesma coisa, tá? Ela vai continuar sendo, né, um STA numa posição, né? Essa posição tem que variar, né? Porque tu vai fazer isso aqui, subtraiu, deu zero, não deu, então volta. Não deu, volta. E aí volta. Só que antes de voltar, né, antes de fazer não deu, volta, tu tem que pegar e alterar essa posição, de alguma forma. Tem que saber exatamente qual é essa posição no código. Digamos que ela seja a posição, sei lá, 15 do código. Tu tem que fazer, né, o teu acumulador lá, que iniciou com 200, né, somar mais um, o acumulador vai virar 201, aí eu tenho que pegar esse valor 201 e dar um STA na posição 15, sei lá, que aí ele vai pegar essa posição aqui pós, que iniciou com 200, vai apagar e vai jogar por cima um 201. Quando ele fizer a volta de novo, né, quando ele for lá para cima, vai executar tudo de novo, ele vai escrever um zero na posição 201. Vai, antes de fazer a volta de novo, tu vai lá, apaga esse cara aqui, na posição 15, apaga ele aqui, e faz a mesma coisa de novo. Era 201, vai mais um, vai dar 202, STA em cima do 15, ele vai apagar o 201 aqui, vai botar 202, e assim ele vai variando, tá? Então, a dica que eu dou para vocês é que vocês façam isso aí no código, tá? Pensem bastante, fica aí a dica de vocês pensarem como é que eu
implemento esse for aqui, como é que eu faço o for usando os recursos que o Neander me dá, tá? Mas é como eu disse, o importante é que vocês aprendam a fazer if, else e laços, né? Seja laço contado, que é esse aqui o caso do for, ou seja um while, ou seja um repeat, tá? Então, a ideia principal é que vocês consigam aprender a fazer isso no Neander. Se vocês conseguirem aprender isso no Neander, acredito que depois nos novos simuladores vai se repetir um pouco, vai ser um pouco diferente, talvez, porque tem mais algumas instruções, talvez fique mais fácil. Então, assim, sugiro que vocês se esforcem para aprender if, else, e for e while no Neander, porque nos outros simuladores vai ser um pouco mais tranquilo de realizar, tá? Então, a dica que fica aí para essa semana, final de semana, para vocês exercitarem e entregarem aquela tarefa lá. Não deixem tudo para a última hora, porque vocês viram que demora a resolver esse exercício. Não é simples, não é tão simples, tá? Então, acreditem nisso, tá? Vou fechar aqui, tá, pessoal? Vou dar por encerrada a nossa aula de hoje.